A Reforma Protestante é uma das provas que Deus intervém na história e queria purificar a sua igreja naquele período. Enquanto Lutero estava iniciando uma reforma na Alemanha, um homem que não o conhecia na Suíça também começa a fazer uma reforma protestante. Ou seja, Deus, e através do seu Espírito, estava harmonizando homens ao redor do mundo para iniciar aquilo que foi uma das maiores revoluções religiosas no século XVI. Zwinglio nasceu no dia 1º de janeiro de 1484, apenas 2 meses após o nascimento de Lutero, na vila de Widhaus, no nordeste da Suíça. Após frequentar uma escola latina em Berna, ingressou na Universidade de Viena, onde entrou em contato com o humanismo. Em seguida, estudou na Universidade de Basileia, na qual foi influenciado pelo interesse bíblico de alguns mestres e formou um ciclo de amigos, que mais tarde o puseram em contato com o grande humanista holandês Erasmo de Roterdã. Após concluir seus estudos e alcançar grau de mestre, ele é ordenado e é enviado para Separo, uma cidade chamada Glarus, e lá, dia 29 de setembro, ele realiza sua primeira missa. Ele permaneceu lá de 1506 até 1515 e nesse período ele escreve: embora fosse jovem, os deveres eclesiásticos me inspiraram mais temor do que alegria, porque eu sabia e continuava convencido de que teria que prestar contas do sangue da ovelha que perecesse como consequência do meu mau cuidado. Enquanto Zwinglio se encontrava nesta cidade, a Igreja Católica estava travando lutas armadas na Itália. E uma das formas de ela montar seu exército era contratando pessoas, os mercenários, para poder assim formar o seu exército. E muitos dos jovens da sua congregação foram convocados para ir para essa luta. Mesmo ele se opondo a essa força mercenária, ele vai junto como capelão. E pelos serviços prestados como capelão nessas lutas, ele ganha favores da igreja, a qual ela passa a pagar a ele uma pensão muito boa, com que faz com que ele viva uma vida bem regalada. Mais tarde, ele vem a se opor a esse sistema de forças mercenárias, o que contribuiu para que ele fosse transferido para a cidade de Eisenderl, em 1616, e 2 anos mais tarde para Zurique, onde se tornou sacerdote principal da igreja na cidade. Zwinglio era um humanista estudioso, e entre os conhecimentos da sua erudição se encontrava o grego. Erasmo de Roterdã tinha acabado de escrever o Novo Testamento em grego, e ele vai estudar esse Novo Testamento em grego e começa a pregar na sua paróquia, capítulo por capítulo da Bíblia, começando em Mateus. Esses estudos fazem que haja uma revolução na sua compreensão teológica. A primeira coisa que ele já rompe com a Igreja Católica aí é de que ele abandona o calendário litúrgico da Igreja Católica, pregando a Bíblia de forma expositiva a todo o Novo Testamento. A partir dessas compreensões, ele começa a defender um grande programa de reforma em cooperação com os magistrados civis. Entre essas reformas se opôs a indulgências sobre o culto público e o sacramento, o que representa uma ruptura radical com as antigas tradições e estruturas da Igreja Católica. O ano de 1522 foi um decisivo nas reformas de Zwinglio. Ele estava na casa de um tipógrafo que estava trabalhando numa nova edição do Novo Testamento. O tipógrafo da casa, o dono da casa, ele resolve dar comida para os seus trabalhadores, só que era um homem de quaresma, não podia comer carnes. Mas o que ele faz? Ele vai dar linguiças para esses empregados. Zwinglio estava presente, ele não come a carne. Os magistrados da cidade resolvem prender o tipógrafo, não prender Zwinglio porque não tinha comido carne. Mas aquilo mexeu com ele. E como ele estava estudando o Novo Testamento e estava começando a ter um entendimento diferenciado da sua tradição católica, ele vai mais tarde agora começar a condenar a obrigatoriedade de obedecer leis que não estavam na Bíblia. Ele questiona dos magistrados, questiona dos líderes católicos onde estava na Bíblia que não poderia comer carne na quaresma. Embora aparentemente inofensiva em si mesma, a questão agitou o debate público sobre as tradições católicas medievais e a autoridade da igreja em relação à liberdade do crente individual. Além do protesto contra o jejum na quaresma, Zwinglio também vai começar a questionar a obrigatoriedade do celibato sacerdotal. E o que acontece? Ele casa secretamente com a mulher chamada Ana. Mais tarde ele se casa publicamente, ele pede renúncia do sacerdócio, mas a cidade de Zurique o contrata a si mesmo como capelão da cidade.
porque a Suíça ela tinha algumas liberdades, não só política, mas também religiosa. Era a decisão da própria Assembleia, do próprio povo, sobre o que eles queriam para a sua cidade. Dessa forma, Zwingli está livre dos carrascos católicos e de qualquer outro tipo de perseguição que pudesse sofrer. Ele se torna, então, de fato, o pastor da cidade e começa ali, a partir de Zwingli, a fazer a sua reforma em toda a Suíça. Muitos outros sacerdotes e líderes aderem à reforma de Zwingli, só que tornam-se um pouco mais radical do que ele. E alguns vão discordar dele, por exemplo, na questão do batismo. Félix Mantes, que foi uma das pessoas que inaugurou ou iniciou o movimento anabatista, ele defendia a questão de um novo batismo. Porque, na verdade, ele dizia que a Igreja Católica, o batismo da Igreja Católica não era válido. Então, ele quer rebatizar todas as pessoas que se convertem a Cristo Jesus ou que professam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Isso faz com que haja uma racha entre o movimento de Zwingli e aqueles que vão ser considerados na história de os anabatistas, que são os primeiros, aqueles que mais tarde vão se tornar os batistas. Logo se tornou evidente que o desafio ao catolicismo medieval deveria ser abordado publicamente. O Conselho de Zurique convocou várias disputas públicas para tratar o assunto. Em preparação, Zwingli prepara 67 artigos. É como se fosse uma espécie de 95 teses também igual a de Lutero, né? Era um pouco mais aprofundada teologicamente esses 67 artigos. A articulada defesa de Zwingli das Escrituras foi vitoriosa. E assim a reforma em Zurique foi completada em 1525, quando a Missa Católica Romana foi abolida. Esse movimento se expandiu para Berna e Basileia, que eram outras cidades ali daquela região do cantão da Suíça. Esse movimento extrapolou os limites da cidade de Zurique e chegou a Berna e Basileia também, que também faziam parte ali daquela região suíça. Os últimos anos da vida de Zwingli foram bem movimentados, principalmente nas questões políticas e também da sua reforma religiosa. Buscando fazer uma aliança com os protestantes alemães, ele vai ter o primeiro encontro dele com Lutero, naquilo que vai ser um colóquio na cidade de Marburgo, convocado pelo príncipe de Hesse em 1529. Nessa ocasião desse colóquio, Zwingli e Lutero, eles concordam em muitos pontos. Existiam 15 pontos, eles concordam em 14 pontos. E o ponto que eles vão discordar vai ser justamente aquilo que o próprio Zwingli já tinha discordado da Igreja Católica, que era a questão da ceia. A questão da ceia era referente à presença de Jesus nela. Lutero ele defendia aquilo que nós chamamos de consubstanciação, que era uma presença da pessoa de Jesus nos elementos da ceia. Sendo que Zwingli defendia de que os elementos eles continuavam sendo pão e vinho, mas a presença de Jesus estava no momento da ceia, conosco por conta da nossa fé na presença espiritual de Jesus. Zwingli está junto com os protestantes nessa batalha, servindo ali como capelão aos seus jovens. E é quando, dia 11 de outubro de 1531, ele perde a vida. Encontram o corpo dele na batalha e ele ainda estava respirando. E dizem que as últimas palavras que ele disse nesse momento foi: eles podem matar o meu corpo, mas não a minha alma. Depois, de fato, ele expira, morre. E o que faz? Os algozes católicos, eles desquartejam todo o corpo de Zwingli e assim, ele de fato teve uma morte trágica para servir de exemplo a todos aqueles que se voltassem contra a Igreja Católica. Zwingli conseguiu estabelecer a reforma que ele queria no norte ali da Suíça. No sul da Suíça, mais tarde, também vai conhecer um outro reformador muito importante, que vai realmente ampliar toda a reforma protestante e vai ser um dos maiores reformadores que nós temos até hoje, que é João Calvino. Então aguarde o próximo vídeo.